Então, boa tarde a todos que estão aqui nesta reunião, particularmente também aos meus colegas da oficina de escrita, que já vi que estão aí alguns, e também ao Luís Troufa, que mais uma vez vai-me dar apoio nesta sessão. Como habitualmente, nestas sessões em que já houve também a apresentação de como o processo se desenrolou na Lusofonia de Oslo e no Arco Maior, há sempre uma primeira introdução sobre a instituição, ou a associação, neste caso, ou a ATIP, que ainda que neste momento penso que todos que estão aqui conhecem bem, muitos já conhecem bem há bastantes anos. A OATIP é um projeto pioneiro no ensino sénior no Porto. Eu acompanho o processo desde que ele começou a ser sonhado e também ao longo destes 33 anos de existência tenho participado nas várias formas, nas várias fases desse mesmo projeto, e é um lugar onde se canta, onde se faz teatro, onde poesia, onde se escreve, onde se estuda história, botânica, Olá, e que de alguma maneira também é um projeto que tem sido orientado naturalmente por algumas convicções estéticas e éticas, a convicção de que a sociedade não deve viver fragmentada, de que todos somos mais novos ou mais velhos, viajantes do mesmo tempo. Sempre foi um lugar que se procurou também ser aberto à diversidade do mundo e em que nos aprendemos a perspectivar como pessoas cuja identidade é construída por milhares de facetas, e cada uma destas facetas pode ser uma ponte dinâmica que nos permite comunicar com o outro. Daí a importância também de um projeto como estes, como o DN-nos Liberdade, que nos colocou em comunicação com os jovens do Arco, com nós mais velhos da UATIP, ou com as da meia-idade do Convívio Guimarães ou da Lusofonia de Oslo. Em relação ao próprio projeto, como já a Cristiana fez referência, ele foi um dos elementos que ajudou a construir a dramaturgia de um espetáculo, mas tinha também um outro objetivo, que era colocar as pessoas a conversar sobre o tema da liberdade. Naturalmente que em relação ao como é que o processo aconteceu no contexto da oficina de escrita do ATIP, ele foi feito de uma forma livre. Houve quem não quisesse escrever, houve quem sentisse que poderia escrever sobre um tema da memória, outros sobre uma questão mais da própria evolução da sociedade portuguesa. Portanto, foi um trabalho a esse nível que não foi propriamente orientado em termos do processo de escrita. Havia uma palavra, a palavra liberdade, e então como é que o que é que nós poderíamos escrever sobre esta palavra liberdade? Em relação ainda ao projeto, eu iria pedir ao Luís que partilhasse uma pequena gravação que fala do início deste processo. Aliás, ele é uma gravação meio esbatida, onde se encontram algumas pessoas, aliás, pessoas todas que coordenaram esse projeto nos vários núcleos, o Leonardo, que também vi que já está aqui presente, o Mário de Oslo, mas que estava cá em Portugal naquela altura, a Irene, a professora Irene Ferreira, e o Nuno Carvalho Pacheco, de Guimarães, e acho que não estou a esquecer ninguém. E o Luís Troufa, claro. Então, Luís, pedia-te então para passares este pequeno vídeo que nos ajuda a compreender esse mesmo projeto. surgiu a vontade de celebrar os 50 anos da Revolução de Escravos, alimentando tertúlias sobre a liberdade, que também ajudariam a criar uma dramaturgia teatral. Logo se descobriu que nunca nos havíamos colocado perguntas como: já alguma vez me senti livre? Que pessoas, casas, lugares me fazem sentir livre? Como se a palavra liberdade não a pensássemos no contexto do nosso cotidiano. Então, na comunidade lusófona de Oslo, na Associação Convívio em Guimarães, no projeto Arco, na oficina de escrita da UATIP, animaram-se tertúlias e escreveram-se textos sobre a liberdade em que várias abordagens ganhavam lugar. Evocaram-se memórias ou momentos, lembrou-se Abril, manifestaram-se inquietações, descobertas, esperanças, ou refletiu-se diretamente sobre o conceito. Depois, excertos destes textos foram gravados não pelos seus autores, mas por pessoas dos outros núcleos de criação que o fizeram também com toda a liberdade. Uns improvisando, deixando fluir espontaneamente um plano, outros planeando, elaborando montagens.
O que iremos ver sintetiza a primeira fase deste encontro, ainda que muitas vezes virtual e indireto, de um grupo bem heterodoxo de dezenas de pessoas. Uhum. E o que nós iremos ver na sessão de hoje é também um pouco este caminho, naturalmente estando centrado nos trabalhos escritos e gravados no contexto no âmbito da oficina de escrita da OATIP. Como eu estava a referir, quando se lançou este propósito de escrever sobre a liberdade, as respostas foram várias. Houve quem se confrontasse diretamente, e são os dois primeiros casos que nós iremos ver, sobre esta questão do que é sentir-se livre. É o caso de um texto da Georgette, que eu penso que também já havia aí, portanto também está aqui, e que foi depois realizado um pequeno filme pelo Arco. Portanto, o texto da Georgette foi depois transformado em filme pelo Arco, e é isso que eu ia pedir, portanto, foi dito pela Inês Leorne, do Arco, e também com o apoio técnico do Mário Antunes. Queríamos então pedir então ao Luís para passar esse mesmo filme. Para mim, liberdade é sentir-me bem comigo própria, apesar das coisas boas e das menos boas que fazem parte do meu ser. Sinto-me livre quando saio à meia-noite para o último passeio do meu cão e tenho a percepção de segurança. Sinto-me livre quando posso expressar uma ideia sem que seja penalizada por isso. Sinto-me livre porque vivo com regras e leis que asseguram a minha integridade física e moral. Uhum. Este, portanto, foi o texto que a Georgette escreveu e que foi depois gravado no contexto do Arco. Não sei se a Georgette quer falar alguma coisa sobre o texto que escreveu, ou se alguém quer fazer alguma pergunta. Se o Leonardo também pode falar como é que foi a gravação, porque é que foi utilizada esta imagem também de uma mochila na porta de uma escola. Também pode ser curioso isso. Sei. Leonardo, podemos começar. Eu não estou a ver a Georgette, mas eu acho que havia um Eu bocadinho. estou aqui. Sim, Está aí! eu já vi o Georgette, então vamos começar por ouvir o texto e eu depois posso Sim, talvez falar sobre o mas já ouvimos o processo texto. de. Sim, mas se a Sim. Georgette quiser falar sobre o texto, eu depois posso falar sobre o processo de gravação. Não sei se a Georgette quer acrescentar alguma coisa. Não quero. Realmente, quando o Zeferino nos lança o tema da liberdade, para além da liberdade política, a vivência do dia a dia para mim era muito importante, não é? E também é liberdade, e é especialmente liberdade. Claro que a política e a forma como nós vivíamos é muito importante, mas também o sentir a liberdade da forma que eu sinto e continuo a sentir, acho que também é muito importante para a minha vivência e com certeza para as outras pessoas sentirem essa forma de viver, a segurança que nos trazem as leis e não termos que conduzir de qualquer forma, saber que só posso atravessar ou só posso conduzir quando há uma luz verde, saber que tenho regras a cumprir, a mim dá-me segurança, não me dá. É um sentimento de segurança que me traz, e saber que posso passear e continuo a passear à noite com o meu cão, e saber, de uma maneira geral, não acontece nada de especial, digamos, e o poder comentar, isso é muito importante, porque eu vivi a maior parte da minha vida em insegurança, não é? Não poder comentar, portanto, é mesmo aquilo que eu sinto, continuo a sentir, não é? Eu lembro-me que a Georgette também escreveu um texto muito bonito sobre e associava-me a uma festa Até familiar. cambalhota, não é? É, Também é liberdade, foi no mesmo texto, só que o Zeferino é. cortou. Eu lembro-me de que uma vez fui ver o Meridiano de Greenwich, lá em Inglaterra, e aquilo fica num alto e depois tem uma colina toda muito verde, pelo menos tinha na altura, muito, com erva muito verde, muito verde. E eu fui até lá em cima com uma amiga, com mais duas amigas, e eu disse para elas, sabia-me tão bem rebolar na altura eu tinha pai 40 e tal anos, não é? Sabia-me também rebolar nesta erva verdinha até lá embaixo, e uma minha amiga, que era assim, que é rosa, disse, já é francamente, mas a outra, que é pior do que eu, disse, vamos, eu disse, vamos. Então duas mulheres maduras, não é? Ficaram a rebolar desde lá em cima do monumento até cá em baixo. Eu, para mim, também sinto isso, que foi uma atitude de liberdade. Liberdade porque ninguém me vinha chamar a atenção. Olha que uma mulher madura a rebolar por aqui abaixo. Liberdade de eu poder
fazer aquilo que senti e não achar que parecesse mal. Simplesmente me sabia bem. E soube. Não acho que tenha sido um ato infantil, Sim. mas um ato que eu senti naquela altura. Isso para mim é liberdade. Uma forma, primeiro, que eu pudesse fazê-lo sem que ninguém chamasse a atenção. Por outro lado, outras pessoas que passaram, ninguém ficou parado a olhar para mim, nem para a minha amiga, só a Ró é que ficou. Para mim isso é liberdade, é verdade. E é um sentimento de liberdade grande, quando eu posso fazer uma coisa que mesmo que as outras pessoas achem que não são próprias, vaidade, para mim é liberdade. Muito bem. E Leonardo, então? Depois que o texto do Georgette nos chegou, portanto, nós na sessão que tivemos sobre o arco falámos um bocadinho desse processo, mais até do processo construtivo dos filmes que fizemos a partir dos textos. Depois do nosso processo de escrita, os textos que nos chegaram foram motivo de várias filmagens, várias pessoas disseram o mesmo texto, e depois, juntamente com os alunos, foi decidido que gravação do texto é que seria escolhida. E depois da gravação, aquilo que o Mário explicou na outra sessão, havia sempre um desencontro entre a pessoa que falava e a imagem que nós víamos. Portanto, raramente nós tínhamos a pessoa que dizia o texto em plano de filmagem. E esta seleção de ser uma mochila à entrada de uma escola prende-se um bocadinho com a opção que depois os alunos que estiveram na escolha das imagens optaram por esta ideia da escola ser um espaço de liberdade, ser também um dos espaços de liberdade, e portanto tem a mochila à entrada do portão da escola, que é o portão da escola onde nós também trabalhamos, no Arco Maior, é esse o portão da nossa escola, e portanto havia várias filmagens com mochilas em diferentes sítios, e eles optaram, em conversa com o Mário, que essa imagem seria muito adequada a este texto pela escola, e há textos dos nossos alunos que falam sobre isso, a escola ser um espaço de liberdade. Foi algo que nos surpreendeu, quando muitos destes alunos estiveram fora portanto, tiverem abandono, estiveram fora da escola e estiverem em abandono escolar. E, portanto, eles associarem esta imagem ao texto da Georgette, para nós foi surpreendente e, portanto, optámos por esta imagem. Apesar das regras, não é? Apesar das regras, exatamente. Mas as regras, nós discutimos numa das sessões com eles essa questão das regras, e alguns concordaram que a regra, discutiram, levantaram essa questão das regras muitas vezes serem também sinónimo de liberdade, que é a partir daí que nós podemos com a minha idade construir. eu já posso dizer que são, não é? Mas foi engraçado eles também discutirem isso, eles terem esse pressuposto que regras podem muitas vezes ser sinónimo da construção de uma liberdade. Eu, curiosamente, a leitura que fazia da mochila à porta da escola era a liberdade a sair da escola. Não. Mas a imagem deles é um bocadinho diferente. Quando eles escolheram esta imagem, eu estive um bocadinho também nesse processo, como o Mário disse na outra sessão do Arco Maior, nós tínhamos horas e horas de filmagens com diferentes imagens sobre os textos, e depois houve um processo de escolha. Eles foram escolhendo com o Mário, esse trabalho eu esteve muito com o Mário Antunes, eles foram escolhendo as imagens que eles mais gostavam associadas aos textos que estavam a ser ditos. E neste texto de Georgette eles escolheram a voz da Inês, a forma como a Inês disse o texto, e depois esta imagem. Também houve vários textos que nos falavam de instantes do cotidiano. Portanto, este da Georgette, e houve também um muito bonito que escreveu Manuela Rodrigues, Para Lá das Nuvens, olhavam para a liberdade de uma forma mais total, onde é que me sinto livre. Depois havia outros textos que se referiam muito a situações do cotidiano. E aliás, aconteceu um aspecto curioso com este texto seguinte, que eu vou falar, que nós chamamos, não sei se somos nós, foi a Manuela, já não me lembro Manuela Amado, já não me lembro muito bem, A Menina e o Cão, porque a Manuela escreveu este texto, eu penso que a Manuela também está aí, e escreveu este texto, e eu na altura achei que a Manuela, que era uma das personagens do conto, era a menina. E depois, pelos vistos, não. Pelos vistos, era a avó e não a menina. A Manuela está aí, não está? Não é? Está a Manuela ou não? Manuela Amado, está? Deve estar sim. Eu tive o prazer de ler esse texto, não foi, Sofrino? Foi, exatamente. Foi o Leonardo que leu este texto. Está ali a Manuela. Ok. E, portanto, a Manuela não se importa só de falar um bocadinho sobre a situação do texto,
Eh, É, é um texto. Eu gosto muito dos meus netos e, fico muito feliz com eles. E isso foi. Escrevi um texto de uma situação que aconteceu e que realmente em que me senti muito feliz. Claro que estava livre, não é? Porque tudo aquilo estava calmo à nossa volta, portanto, estava num país seguro. Muito bem. Nós vamos então ver o filme. O filme tem duas participações valiosas, o Leonardo Afonso que leu e o Luís Trouxa que filmou, não é? E uma das paixões do Luís, ele também explica, explica não, são os cães. Ele já fez aqui uma sessão sobre os animais e o sentido da vida. Vamos então ver o filme. A menina e o cão. Acompanhava a menina a pé, tão depressa quanto podia, até à escola primária da ponte. As aulas começavam às 9 horas. Passavam em frente a uma casa com 2 portões com grades numa larga e alta parede, por trás da qual um pequeno cão ladrava sempre que as via passar no primeiro portão e corria para o segundo para lhes voltar a ladrar. Disse à menina: "Vamos enganar o cão." E ela ria, sem perceber, mas a antecipar a brincadeira. Passávamos o primeiro portão, cão a ladrar, mas parávamos a meio da parede, ouvíamos o cão correr para o outro portão e ladrar, esperando-nos. Mas logo se calava, pois ninguém lá passava. Recuávamos para o primeiro portão, fazendo barulho, o que trazia o cão de volta a ladrar. Mas já lá não estávamos, tendo corrido para o segundo portão. Barulho. Recuávamos para o primeiro portão, cão a correr para aquele portão, repetindo-se a cena, até o cão, completamente intrigado, deixar de ladrar. A menina ria e comentava: "Cão maluco!" Obrigando a repetir o processo nos dias seguintes, sempre contente com a infelicidade do cão. Podemos sentir-nos pontualmente livres, sobretudo quando somos novos. É um belo texto e um belo filme. Manuela, mas a Manuela termina o filme dizendo que podemos sentir-nos livres, sobretudo quando somos jovens, não é? Mais novos. Mas ali a Manuela também sente. Por isso é que eu, se calhar, fui buscar a ideia de que a Manuela era a menina e não. ah, Não, a- eu era a avó e a menina tinha 6 anos. faziam esta brincadeira, esta malandrice com o próprio pobre do cão. E, mas também a Manuela ali também se sentia livre, não é? Naquele momento. Pois. Outros textos levavam-nos. Eu, este inicialmente também pensei que era um texto de memória, que tinha a ver com a memória, e tem, mas uma memória pensava que era uma memória mais antiga, e afinal era uma memória mais recente. Mas houve um outro texto, e este sim tinha a ver com uma memória, se calhar um pouco mais antiga, da Maria Antónia Borges, sobre o avô. E, aliás, já vinha numa outra sequência, nós já tínhamos trabalhado num outro espetáculo. Portanto, eu dentro dos espetáculos que vou fazendo, a partir do momento em que comecei a trabalhar com a oficina de escrita, também fui introduzindo em alguns escritos paralelos, e no caso do Prazer dos Objetos, foi um espetáculo que foi apresentado no Museu Nacional de Arte Antiga e no Museu Soares dos Reis. Havia 3 depoimentos gravados, portanto, da Maria Antónia, da Fátima e da Manuela Amado, e havia ainda um texto que incluía o espetáculo da Filomena, um texto bonito sobre o Cadeirão de Pedra. E neste depoimento gravado, Antónia falava do avô. E foi esse mesmo avô que vai surgir depois na memória do texto sobre a liberdade, que depois foi filmado em Oslo. Portanto, o texto foi enviado para Oslo e foi filmado em Oslo e lido pela Diana Santos. Então é isso que nós iremos também ouvir. Severino, tu mencionaste, portanto, este É o número vídeo 6. é o 6, então é o avô, é isso. Sim, sim.
sabem que várias abordagens, dois excertos destes textos foram gravados não pelos seus autores, mas por pessoas. Eu não sei se António está aí, está, não está? Estou. Oh, então, a avótona. Muito bem. Aquilo que eu disse foi assim, não foi? Foi. Exatamente. Exatamente. Então vamos ver o filme. Com frequência recordo o meu avô paterno, transmontano, de sangue judeu e republicano convicto, nas histórias que me ia contando, havia de outubro de 1910, quando vivia em Lisboa e foi chamado para o quartel, onde permaneceu uns dias e só voltou a casa, para abraçar a minha avó e o meu pai, trazendo nas mãos uma bandeira verde e vermelha. Na vitrina de um móvel conservo o cálice com que brindava no dia 30 de janeiro. Era a festa do aniversário do meu pai. Na gaveta estão os rascunhos dos discursos que fazia e que invariavelmente começavam por: este foi o dia mais feliz da minha vida. No quintal, meu avô dedicava-se às pombas, o símbolo da paz. Tenho saudades dele. Hoje, na minha mão esquerda, guardo o anel do meu avô com o seu monograma. A coragem que me deixou tem sido importante para lutar em defesa da liberdade. É engraçada a opção que as pessoas depois, como é que escolhem fazer o filme, não é? Então foram buscar uma flor e uma bandeira, a bandeira da República, tá, mas está bem. E a sombra, a pessoa que lê vê-se a sombra, não se vê. Naturalmente que os textos, também é importante que se diga, eles eram mais completos, mas não era possível gravar os textos todos completos, ficávamos com filmes de 2 horas, não é? Portanto, teve-se que fazer alguma dramaturgia, digamos, com os próprios textos. E ainda que, por exemplo, este texto não esteja diretamente no espetáculo, há uma evocação no espetáculo quando a atriz diz, para quem viu o espetáculo, não é? Diz, o meu avô viveu quase 100 anos, eu chamava-lhe a memória do século. É uma evocação do avô da Antónia, que depois vai iniciar ao momento de Elvira Buissa. Não sei se a Antónia quer a liberdade com o avô. Nós percebemos também há aqui ligações também de um certo, não só pela questão da República, de ser digamos, alguém que participou na implantação da República, mas depois também um conjunto de valores que transmitia, não é? Não sei se... Sim. Eu não sei se este filme foi visto por os meninos do Arco ou se também foi comentado, não sei. Eu gostava de saber o que é que os meninos pensaram daquela bandeira, daquela que está ali, que é um símbolo. Houve uma sessão que nós fizemos que esteve um ou outro, não foi? A Inês, acho eu, e o Noé Leonardo. Sim, houve sessões que esteve presente a Inês e esteve presente o Miguel. E uma sessão ainda esteve o Cristiano. Mas nós não falámos de filme a filme, não é? Não falámos sobre este filme em concreto, não falámos, não. Eles viram o filme quando foi apresentado, mas pelo menos eles não me levantaram essa questão e também não debatemos depois os filmes individualmente no arco. Vimos naquela ação que o Severino apresentou e depois trabalhámos muito aprofundadamente. Foi os textos que nós íamos ler, sobretudo isso. Há um aspecto, no entanto, que é engraçado, que é o facto de, para quem está longe, para quem está em Oslo, a bandeira eu acho que tem um significado, se calhar nós portugueses, que estamos em Portugal, eles também são portugueses, mas nós estamos em Portugal, se calhar não iríamos pôr a bandeira, não é? Esta bandeira também é... Claro, eu até gostei muito, já lhe digo que até gostei muito, mas tem piada, eu também sou mais velha, sou do tempo das bandeirinhas pequeninas, essas eram do tempo em que não havia liberdade. Sim. Lembrei-me disso, quer dizer, ali era a liberdade, era talvez o meu avô com uma bandeira enorme entrar em casa, era o que eu imagino. E aquelas bandeiras pequeninas, para mim, das minhas memórias, são os meninos com as batas brancas e umas bandeirinhas pequeninas no tempo de Salazar. Sim. Está a ver? E foi uma coisa um contraste que eu vi, mas eu sei que não está ali com esse sentido, evidentemente. Claro. Sei até muito, porque nós se formos lá fora e virmos a nossa bandeira em qualquer sítio, ficamos todos contentes. Sim, realmente eu lembro-me agora, estou a ver aqueles filmes de arquivo que apareciam as criancinhas com aquelas bandeirinhas, todas a agitar. Olha que engraçado como é que isto pode aparecer aqui.
Ó Luís, vou-te pedir desculpa, eu estou a saltar bastante, mas vou-te pedir para saltarmos já para o filme número 9, está bem? Ok, eu vou. Número 9. Eu vou falando antes um bocadinho. Depois, isso também acho que, portanto, de alguma forma eu estou a mostrar exemplos de filmes que foram em sentido diferente, não é? Textos mais abstratos sobre a liberdade, sobre instantes do cotidiano, sobre a memória, e também houve alguns textos que nos falaram naturalmente, até porque todos nós vivemos, os que estamos aqui, penso eu, antes e depois do 25 de Abril de 74, e portanto é natural que eles também reflitam essa vivência. Um deles foi um texto, dois poemas, que nós chamamos dois poemas, da Maria de Fátima Carmo, que eu penso que também já a vi, e que assistiu ontem ao espetáculo, e penso eu que não sabia, não é, Fátima, que o texto era este texto, um excerto deste texto, como digo, não era possível, eles estão editados quase sempre no livro, mas também alguns estiveram também no espetáculo. Eu não sei se a Fátima não sabia, não é? Que o texto incluía parte do espetáculo, pois não? Pronto, e eu fiquei muito surpreendida, porque não estava à espera. É quase logo no início, há aí É essa logo referência. isso mesmo, mas foi uma agradável surpresa. Muito bem. E vamos então, não sei se já podemos ver. Eu só queria fazer o seguinte: este texto da Fátima, que também não está lido integralmente, naturalmente, foi feito depois pela equipa de Guimarães, o núcleo de Guimarães, que em peso veio fazer várias personagens destes dois poemas, foi assim que nós designamos o texto da Fátima. E vamos então poder ver. Em abril de 1974, trabalhava numa sala de administração pública. Nesse tempo da ditadura, tinha na minha secretária uma enorme folha A3 com 2 poemas. O primeiro era de Samuel Machel. Onde te encontrar? Não te encontrei na casa, mas no rosto de toda a gente, na machamba e na horta. Vi-te viva. Encontrei-te nas crianças e nos velhos, nas mulheres, nos adultos e nos inválidos. Encontrei-te na vida nova que cresce também, pelo teu exemplo e sangue. Não conheço a tua tribo, não conheço a tua região, não conheço a escola que frequentaste. Conheço-te e encontro-te em toda a gente que vive a transformação. A minha vida pertence à revolução. O outro poema que eu tinha na minha secretária era de Vinícius de Moraes. A maior solidão é a do ser que não ama. A maior solidão é a dor do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar na vida humana. A maior solidão é a do homem encerrado em si mesmo, no absoluto de si mesmo. O que não dá a quem o pede, o que ele pode dar de amor, de amizade, de socorro. O maior solitário é o que tem medo de amar, o que tem medo de ferir e ferir-se. O meu superior hierárquico da altura olhava o que havia escrito nos poemas, colados na minha secretária. Lia e nada dizia. Todos os dias o meu coração batia acelerado, sempre que ele passava ao pé da minha secretária. Parava e lia. Eu ficava sempre à espera que me dissesse para tirar os poemas. Nunca o fez. Naquele dia, 25 de Abril, apenas disse, olhando a poesia: Está a acontecer
um golpe de Estado. Nada de especial. Logo, logo, tudo estará terminado. Como se enganava? Eu, Luís, agora vou pedir para o número 11, está bem? Também, como já aqui referi, escrevia-se e depois também gravamos filmes, não é? Portanto, os textos da OATIP foram, como nós estamos a ver, escritos na oficina de escrita, foram feitos em outros núcleos, e nós também fizemos filmes, uns mais profissionalmente, outros mais amadoramente, a partir dos outros núcleos, particularmente de dois. Portanto, trabalhamos muito com textos do núcleo de Guimarães, e o primeiro que eu iria passar é um texto Natureza, que foi escrito pelo Jorge Gaxineiro, que era o que no filme anterior fazia o papel do superior hierárquico, no final, e que foi lido pela Filomena Figueiredo. É um texto que fala muito da natureza, e eu também associei à Filomena e pensei que a Filomena também poderia gostar de o fazer. Eu penso que a Filomena está aqui, não está? Também, acho que também já havia. E, acho que sim. Está sim, senhora. Está muito bem. Então iríamos ver este filme, que foi este pequeno filme que o Luís Trofa filmou, e pode ser, então, Luís, quando tiveres. Caminho como por um caminho na solidão do bosque, cheio de ervas, fetos, silvas e flores tão diversas, árvores e todos os inúmeros seres que aí povoam, e estou só. Como em solidão e como em sozinhidão. Como posso estar só no meio de tantos seres? Tantas árvores a marujar de encontro ao vento, tantas ervas, ortigas, trevos, leitugas, musgos e lícanes. Flores muitas, margaridas, lírios, giestas, papoilas e os milhares de insetos, cheios de cores, coleópteros, aranhas vermelhas umas, tigradas outras, saltões, formigas ou simplesmente os vermes, milhares em universos confusos quando levanto uma pedra num frenesim. Como posso estar só? E os pássaros, loucos de vida, chilreando, ora em gritos, ora melódicos, talvez, ou de certeza a acasalarem, gaios, rolas, pardais, num ciclo interminável. Não precisam pensar. São apenas. Só eu que penso isto tudo na minha cabeça, estou só. Filomena foi heroica porque o texto era muito difícil de ler. Tinha ali palavras muito complicadas, não era só sozinhidão, e depois havia também para ali umas outras bem difíceis. E não foi, Filomena, foi ali uma... Foi um bocadinho difícil, foi. Mas eu li várias vezes. Não leu muito, saiu para aí à segunda, ou acho que à segunda ou à primeira, já nem sei. Foi relativamente fácil. Eu acho que me trocava mais. Não acredito, professor. Fizemos também desse mesmo núcleo de Guimarães um texto de Eduardo Ferreira, que era um texto longo e até bastante complexo. O Sou Livre, este é o número 12, Luís, portanto agora aqui vamos seguir. E pedimos a duas amigas, a Manuela Amado e a Maria Antônia Borges, que dessem também voz e presença a esse texto Sou Livre, escrito também por Eduardo Ferreira, do núcleo de Guimarães, que foi o que realizou o filme da Fátima. Vamos então ver. Posso voar, não como um pássaro. Posso mergulhar até ao fundo dos fundos dos oceanos, não como um cetáceo.
Para além dos limites da atmosfera poderei existir? Não como um astro. Sou livre para pensar sobre o que bem me apeteça. Mas há pensamentos que nos tiram a liberdade, que nos incomodam, que nos sufocam e nos impedem de evoluir. Será a evolução sinónimo de liberdade? Acredito que sim. Sou livre para amar? Talvez, desde que para tal não haja necessidade de ser correspondido. O amar alguém requer reciprocidade? A natureza não retribui emocionalmente, apenas reage em sincronia com a nossa vontade. Será que aqui a liberdade caminha junto com o amor? Por vezes. Sou livre para acreditar num Deus, ou mais do que um, ou de acreditar em nenhum, mas pode a minha crença condicionar o próximo? Sabemos que sim. Muito bem. Houve um aspecto curioso neste processo, é que as pessoas escreveram e não conheciam quem eram, desculpem, não queria dizer escreveram, fizeram os filmes sem saber quem eram as pessoas que tinham escrito, quer dizer, sabiam o nome, mas não os conheciam. E fizemos uma vez uma ação online com as pessoas do núcleo de Oslo, de Guimarães. Isto foi muito engraçado porque as pessoas conheceram-se, não é? E conheceram-se quem era aquela pessoa que tinha escrito o texto que eu tinha gravado. E este foi um momento, eu acho, dos mais bonitos deste processo. Quando houve, sobretudo assim, quando alguém tinha lido o texto de outra pessoa e de repente cruzou-se, não é? Este mesmo conhecimento. Estão a ver que este é um filme assim muito bem feito, foi o Luís Trofa que filmou e que depois produziu, editou, queria dizer. Mas depois o projeto tinha essa ideia de liberdade formal. Por exemplo, eu gravei um texto do Nuno Carvalho e filmei o que é a liberdade, que é o número 13 aqui, e estão a ver que não tem nada a ver com este primor técnico. Portanto, é um filme feito, portanto, de uma maneira muito artesanal e que nós iremos então ver agora. É o número 13. Escrevo da minha casa, cela de 4 paredes, que vejo todos os dias. Se tenho outras divisões, é nesta que passo a maior parte do tempo, entre trabalho e refeições, é onde leio e assisto filmes. Começa pela manhã, onde tomo o pequeno almoço, depois de me ter levantado da cama e de o ter preparado na cozinha. De seguida, vou à varanda fumar um cigarro. Fico um pouco a contemplar este novo dia e a passar na minha cabeça o que tenho para fazer, sem deixar de imaginar o que quero fazer. No meio desta cela, sala, casa, tudo me olha. As paredes, as janelas, as portas de vidro, os ferrolhos, as fechaduras. Mais doce é o olhar das orquídeas. A minha gata nem sempre me entende. Para ela a vida é mais simples. Comer, dormir e mimo. Muito mimo. Por vezes brinca. Já não tanto agora que o tempo passou por ela. Normalmente tenho as janelas ou a porta da varanda abertas, mas muitas vezes não consigo respirar e sinto vontade de sair. Parece que a falta de ar se estendeu à caneta e ao papel ou às teclas do PC, onde deposito as palavras que escrevo. Mas que sufoco é este! Tenho as portas da varanda abertas e o ar parece que se recusa a entrar ou desvia-se de mim quando entra pela mesa onde me sento junto às portas. Ouço muito lá fora. Quer a minha morte.
mas não me rendo. A teimosia já vem comigo antes de nascer. Às vezes, parece que era o único que me queria aqui, além do universo. Já não me importo. Somos muitos. E o meu grito expande a cada contração do universo. O meu grito. O que é a liberdade? Este também era um texto que parcialmente integrava o espetáculo. E o último que eu iria partilhar foi também é o número 17, Luís, seria o número 17. Nós trabalhamos também bastantes textos dos outros núcleos, naturalmente também nomeadamente do Arco, e que aliás já foram também no outro dia partilhados, e escritos pelos alunos do Arco. A Georgette gravou um, da Inês Leorne, também o grupo de teatro fez ali um rap a partir de Cristiano Beleza, a Elizabeth, a Manuela Carneiro, a Brigitte, a Ana Garrido e a Fátima Carmo, mas eu iria partilhar um que é do Caique Silva, música, e que foi gravado com a Eduarda Cunha, a Olinda e a Adélia. Vamos então ver este célebre momento desse projeto. Quanto a mim, não é quem me faz sentir livre, mas sim o quê? Na maioria das vezes, a música faz-me sentir isso. Sentir livre. A música preenche muitos espaços na minha vida e na vida de muitas outras pessoas que sentem exatamente o mesmo que eu sinto. Gosto de fluir, fazer o que quero cá dentro. Embora me pareça estranho dizê-lo, a escola também me faz sentir livre. Ó ferreiro, guarda a filha, não a ponhas à janela. Anda aí um sujeitinho que não tira os olhos. Eu achei que era a melhor maneira de terminar com esta nossa viagem, com este ferreiro, que é todo alegre e bem disposto. Eu não sei se a Eduarda já tinha visto já este filme ou não. Também, a Adélia também acho que está presente. Sim, estou. E achei muita graça, muita coisa, mas basicamente, para mim, a liberdade é música, sim senhor, é muita coisa, é dança, pronto, movimento, mas é basicamente o meu contacto com a natureza. A minha sensação de verdadeira liberdade total é quando na aldeia vou por aquele monte acima, deixo o carro lá no alto e depois me solto por aqueles montes da Serra da Estrela, acompanhada de uma antiga empregada. Não sei descrever o que é a sensação de felicidade, de libertação do planeta, dá-me a ideia que me liberto do planeta e que entro no espaço, é uma sensação única. E é engraçado, isto já aconteceu com os meus sobrinhos netos, tenho 7, e todos eles me perseguem autenticamente porque querem ir para lá e fazer aqueles mesmos passeios que toda a gente devia experimentar. É uma sensação, uma libertação, uma sensação de felicidade indescritível. Muito bem. Obrigada pela minha... Muito bem. Eu deixava este bocadinho também. Portanto, eu penso que mais ou menos o processo ficou claro, como é que ele foi sendo construído, mas ainda temos temos uns 10 minutinhos para alguma questão. Que alguém queira lançar, ou algum comentário, alguém queira lançar. Eu quero felicitar os colegas todos e os intervenientes neste magnífico trabalho e dizer que eu apreciei verdadeiramente esta apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi muito bom. Muito bom. Bem. A todos os participantes. Muito bem. Se não há mais nada, fechamos a sessão. Pode ser, Cristiana? Sim, agradeço uma vez mais a ti e a todos os presentes
E convido para o almoço, não é? Dia 17 de julho, não é? Encerramos aqui este trabalho, não é? Com essa oportunidade de fazermos um almoço no Arco Maior. Leonardo, se quiseres até aproveitar para falar um bocadinho sobre as particularidades desse convite, desse almoço. Não sei se ainda estás. Estou. Estás connosco. Estive a acompanhar atentamente, novamente, alguns destes vídeos já me eram conhecidos, pois esta nova abordagem hoje apresentada pelo Seferino e esta linha de leitura dos mesmos vídeos foi magnífica. Isto é um almoço, provavelmente alguns dos que estão aqui presentes já estiveram num outro almoço do Arco Maior, não sei se alguém já esteve. Sim, eu estive. E portanto, quem já esteve, acho que o primeiro testemunho devia vir de quem já esteve nesse almoço, também organizado pelo Seferino e por mim, e juntamente com os alunos do Arco Maior e com o cozinheiro também do Arco Maior. Era muito interessante ouvir esse testemunho, pode ser a melhor forma de divulgarmos este almoço. Aquele almoço foi uma partilha com amigas que já cá não estão, mas que nos deixam uma saudade, mas é uma saudade alegre, uma saudade feliz, porque foram momentos felizes. E eu gosto de recordar só o que é bom e o que é feliz, não gosto de recordar o que é triste. E portanto digo, eu lembro-me do célebre poema contra a alface. Um poema contra a alface, que é a Bela Carneiro fez, a dizer mal das alfaces. Da salada, vão que não se arrependem, é uma partilha muito boa, muito muito fã. Acho que estamos convencidos. E este ano, por isso é que eu acho que realmente quem esteve no outro almoço, essa é, digamos que é a principal divulgação deste almoço, que é pensado pelo Seferino e também por mim. Este ano tem como título Deem-nos Amor e, portanto, durante o almoço seremos convidados, na verdade, a ler poemas relacionados com a temática do amor. O almoço está a ser preparado também pelos alunos do Arco Maior, portanto, que vão estar na confecção do almoço, e alguns deles vão estar presentes também no almoço. E esta partilha, à semelhança do último almoço que conseguimos fazer, foi há 3, 4 anos já, Seferino, antes da pandemia. Há 5 anos. Já há 5 anos, realmente o tempo passa num instante. Este ano o espaço é outro. Nós mudámos de instalações e, portanto, é na antiga escola da Noeda. É no bairro da Noeda, perto da Rua do Freixo, que dá para ir de metro, ser em Campanhã, ou então quem for de carro temos estacionamento dentro da escola. É uma antiga escola do primeiro ciclo, que ficou desativada e depois essas instalações foram cedidas ao Arco Maior e temos mais espaço, temos melhores condições. E, portanto, mudámos para esse bairro da Noeda, um pequeno núcleo na cidade do Porto, ainda muito utilizado pelas pessoas que vivem lá há muitos anos, felizmente, e, portanto, é aí que nós estamos agora instalados, e, portanto, vai ser um momento também de alegria, de leitura de poemas já selecionados, já estão escolhidos, já os alunos já estiveram a trabalhar neles, e, portanto, vai ser um momento musical no final. Portanto, vai ser um momento que eu acho que vai ser uma forma maravilhosa de encerrar este pequeno fascículo da liberdade. Só lembrar que os poemas são de natureza distinta. Há poemas salgados, poemas doces, poemas picantes e poemas dietéticos. Portanto, estão divididos desta forma. Eu queria mais uma vez, antes de ir embora, estamos a fechar, agradecer a todos, particularmente aos meus companheiros da oficina de escrita, que são aqui uns valentes, então, e deixava então aqui um abraço a todos.